Olá, boa noite. Tudo bem, Andressa? Tudo bem, pessoas? Boa noite. Vamos lá. Muito obrigada, E viu, aí, pelo pessoal? convite. Imagina, eu que agradeço por você ter aceitado. Vamos conversar um O som tá pouquinho. bom, gente? Tá, para mim tá bom. Tá tudo bem aí? Estão ouvindo, me ouvindo? Ouvindo a professora Silvia? Estão? Dá um joinha aí, quem estiver ouvindo. O som tá bom? Vamos Tudo lá. bem? Então tá bom. Pessoal, então, muito obrigada a todos que estão entrando aí, né? Tem muita gente que eu vejo que é nova, que faz tempo também que a gente não faz uma live, né? Então, vou começar me apresentando. Eu sou a Andressa Dalmaso, eu sou médica veterinária, sou formada pela Unip, fui aluna da professora Silvia, estou, trabalho com reprodução graças a ela, sou muito grata a isso, que ela que me mostrou esse caminho maravilhoso. Então, a Silvia foi minha professora na Unip, eu fiz mestrado e doutorado em reprodução animal lá na USP, e hoje eu convidei a professora Silvia, ninguém melhor para falar sobre esse assunto. Então, ela é excelente, eu sou pupila dela, né, Silvia? Sim, com A gente certeza. fez muito tempo de estágio com ela, trabalhando juntas. E é isso, a gente escolheu um tema que é extremamente importante, né? Que eu vejo que muitos criadores têm muitas dúvidas sobre isso. E esse tema genética, ética, reprodução, tá tudo meio que interligado, né? Sim. Então, eu queria agradecer muito, é uma honra ter a professora Silvia aqui. E te dou toda a palavra, Sil, porque, né, hoje a gente tem essa intimidade de chamar de Sil, de mulher, É, somos mulher! amigas, somos amigas. Então, Ótimo. a gente fez viu algumas dúvidas, né, algumas perguntas, mas se você quiser se Sim. apresentar primeiro, se eu sei que Então vamos muita lá. gente já te conhece, mas fala um pouquinho aí de você, sobre essa parte que você manja Então, bastante. vamos lá. Então, um breve resumo. Eu formei, muito obrigada, Andressa, pelo convite. Eu formei em 84, eu fiz mestrado com ser medicão, doutorado com características andrológicas e o receptor do gene LH em machos, dog alemão, e o meu pós-doutorado eu fiz com biologia molecular do câncer de mama em cadelas. Então, hoje nós vamos falar do quê? De ética. Ética vem do grego ethos, que quer dizer caráter. Mas é uma maneira de você se comportar dentro de uma sociedade. O que é ética na criação de cães? É você objetivar cães saudáveis com bem-estar, vivos e viáveis e saudáveis. Isso é ética. O que é a reprodução? É favorecer com que elas fiquem prenhes e que ocorra o nascimento de filhotes vivos e viáveis, que no futuro estarão bem de saúde. Então a gente visa o bem-estar. E por que a genética? Porque nós que trabalhamos com reprodução lidamos com a genética praticamente todo o nosso dia. Uma inseminação que nós realizamos, nós somos responsáveis, em princípio, pelo futuro nascimento dos filhotes. Que nós somos uma ferramenta para que ela fique prenha, para que nasçam. Se eu, médica veterinária, que trabalho com reprodução, vejo que provavelmente existe alguma alteração genética, ou o próprio tutor, criador fale, eu sou responsável se eu deixar aquilo fluir de uma maneira desgovernada. Então, eu falei com a Andressa, vamos deixar as pessoas perguntarem. Eu tenho alguns casos, uns exemplos, que se não esgotarem as perguntas, eu passo para vocês. Então, nesse papel, por que juntar as três coisas? Não adianta um cachorro lindo que não consegue respirar porque a narina é fechada. Não adianta uma inserção de cauda maravilhosa se ele não consegue andar porque ele tem displasia. É isso, né? Esse conjunto de Exatamente. coisas. Tá? E quem trabalha também com reprodução
tem que entender do manejo no geral, um pouquinho de clínica, então é um mix. Vamos lá, vamos trabalhar? Vamos, deixa eu pegar as perguntas aqui. Bom, a primeira pergunta que mandaram na nossa caixinha, né, foi Manda. Como saber se um quadriador ou uma matriz que não manifestam defeitos genéticos não carregam? Primeira coisa, então nós vamos ter 3 situações que eu vou explicar para vocês. Existem defeitos genéticos, alterações causadas por genética, que não existem marcadores moleculares. Eu vou dar o primeiro básico exemplo, criptorquidismo, que é a ausência do testículo na bolsa, os 2 ou 1, ou até a anorquia, que é a ausência deles. Não existe um marcador molecular, mas existe, nem precisa fazer um exame, em princípio, de laboratório. Eu olho e eu vejo. Não tem testículo e tem, ou tem só um na bolsa. O que eu peço? Uma ultrassonografia para verificar, tem ou não tem. Esse animal é excluído da reprodução, porque isso é genético e também passa pela mãe. Ele é limitado ao sexo, o que quer dizer isso? Só vai ter o macho, porque é só ele que tem testículo, mas a mãe passa. Então, este é um exemplo. Outro exemplo, existem marcadores moleculares para determinadas doenças, ou seja, atrofia progressiva de retina, que é uma doença que existe em várias raças. Ok. O que é um marcador molecular? Eu vou fazer um teste de DNA que vai determinar se naquele DNA daquele cão vai existir essa região do gene que é responsável pelo aparecimento dessa doença. Então, nós vamos ter 3 situações. Ele não tem o gene, ele é livre. A gente chama livre. É um animal livre da doença, tá? Geneticamente falando. Ele tem, mas não tem a doença clínica. Ele tem o gene, mas não aparenta a doença clínica. Então, ele é um portador ou um carreador. Ou seja, para ele ser livre, eu vou falar de uma maneira mais genérica para vocês entenderem. Ele é azão é livre. A maiúsculo é livre. A minúsculo, ele é o doente e ainda tem 2 cópias do gene. O A maiúsculo e o A minúsculo, azinho, ele não é doente. Ele não aparenta clinicamente o problema, porém, ele tem o gene. Então, vamos supor, um animal livre, com qualquer um que ele cruzar, o livre, o azão, ele não vai produzir filhos doentes, porém os netos podem aparecer algum doente. O doente com doente sempre vai nascer doente. E o que é portador, dependendo com quem ele cruza, é a percentagem de animais que vão nascer ou doentes, ou portadores, ou livres, o que seja. Então, isso se chama você fazer um planejamento genético. Eu sei que existe um marcador, eu faço o teste genético num laboratório de genética, e aí eu vou determinar qual o meu planejamento. Com quem que eu vou cruzar aquele animal que é portador? Com um que é doente, vai nascer doente também. Isso são probabilidades, tá? A genética a gente trabalha com probabilidades. Então aquele portador, se eu cruzar com livre, vai nascer um portador e livre, mas não doente. Então, a genética é esse quebra-cabeças. Então, eu dei o exemplo do quê? Uma doença genética que não tem marcador e que é visível, uma doença genética que tem marcador, e existem doenças que se suspeita que sejam genéticas, ainda não é confirmado e não possuem marcadores. O que a gente tem que fazer? Evitar os cruzamentos dos quais nasceram filhotes com alteração. Exemplo, eu cruzei a fêmea A com o macho B e eu tive ninhadas com problema. Eu repeti o cruzamento, nasceram ninhadas com problema, com alterações. Eu não repito mais esse cruzamento. Ok?
Ou eu tenho uma fêmea que só está nascendo, independente do macho que eu utilizar, está nascendo problema, não usa mais a fêmea. Ou eu tenho um macho que, utilizando nas fêmeas, está nascendo com problema. Eu não uso. Então, é isso. Uhum. Não, isso que é a grande importância, né, de saber essa parte genética, porque justamente você precisa selecionar as matrizes, os padreadores, não é simplesmente vai juntando, né? Então, não é uma criação, tem que ser uma criação estudada, né? Uma criação que você sabe que tem uma alteração e se você fizer esse cruzamento com outro campo que também tem essa alteração, você tem uma chance muito maior de ter problema. Enorme. Tem milhões de coisas controladas pela genética. E outras milhões de coisas que o meio ambiente passa por cima da genética. Genética não é destino. Isso é uma frase maravilhosa que eu escutei esses dias. A genética não é o destino. Porque se eu sei que um animal tem um gene que predispõe a algum problema, eu vou dar um exemplo humano. O gene BRCA, que é de câncer de mama. Não é porque a mulher tem o gene que ela vai ter câncer de mama. Mas ela tem que ter uma vida regrada para evitar que provavelmente tenha gene ou câncer de mama. Uma família que a pessoa tenha um câncer super invasivo de intestino, tá? De colo, tal. Aí você já sabe que alguma coisa, alteraçãozinha que tiver suspeita, você já faz a cirurgia e já retira. Então, a genética não é destino. A genética tem como meio ambiente propiciar um bem-estar para o animal. É isso que as pessoas têm que entender, tá? Sim, é isso aí. Vamos para a próxima pergunta já? Pode falar. Aqui é uma pergunta bem assim, bem específica, tipo, tem uma matriz que ela é neta por parte de pai do meu padreador. Teria algum problema eu reproduzir os dois? Sim. Eu acho que nesse momento é importante a gente falar desses cruzamentos, né? Desses inbreedings. Vamos lá. Acho que é legal a gente falar sobre isso, porque muita gente gosta desse tema. Adora. Gosta de fazer uns cruzamentos bem fechados, assim, tipo, bem problema, explicar o porquê. Quais os tipos de cruzamento que se tem? Outcrossing aberto. Ninguém com ninguém, não tem família de ninguém. Acabou. A incidência de dar problema de doença é mínima. Não é que é zero. Nunca é zero, tá? Line breeding. Eu vou cruzar lá o avô. Olha, essa fêmea tem o mesmo avô que o macho, tal. Isso é um line breeding. É lá para trás, bisavô. Inbreeding. É pai com filha, irmão com irmã. Então vamos lá. Por que o criador gosta? Porque esse sistema ele fixa características fenotípicas, que são inserção de orelha, inserção de cauda, pelagem, conformação, andar, o que seja. Porém, as pessoas têm que lembrar que os genes estão todos juntos no DNA. Uns próximos, uns não. E existem ligações entre genes que podem estar junto, né? Eu estou falando de uma maneira que vocês consigam entender. Eles podem andar juntos. Ou seja, eu estou buscando uma pinta na orelha. Pode estar junto com o gene da infertilidade. Pode estar junto com outro gene. Olhem que engraçado, eu vou dar exemplos práticos para vocês. Em raças pequenas, quanto mais você diminui o cão, quanto menor é ele na raça pequena, você tem mais chance da expressão do gene, do aparecimento do gene para hiperadrenocorticismo, para glaucoma. Desculpa, para glaucoma. Eu vou dar um exemplo. Tem a raça Chinese Crested Dog, que é o candicrista chinês. Ele tem o todo peludo, que é chamado Powder Puff, o Hairless, que tem pouco pelo, e o True Hairless, que praticamente não tem pelo nenhum. E por que é difícil de ver? O True Hairless, quando cruzado com True Hairless, ou Hairless com Hairless, ou seja,
pouco pelo com pouco pelo, sem pelo com sem pelo, né? O que acontece? Junto com isso, existem outros genes, que são morte embrionária precoce, que é junto com uma falha na dentição. Então, as pessoas têm que entender o quê? Que muitas vezes você, utilizando a consanguinidade, existe um efeito que é a depressão pela consanguinidade, ou inbreed depression. O que quer dizer? Quanto mais parentes eles são, mais chances do aparecimento das doenças que aquela raça tem. Então, é extremamente importante você ter um conhecimento muito grande, ou se aconselhar com um geneticista que seja, para saber se é possível fazer aquele cruzamento, quais os riscos que ocorram com aquele cruzamento, e se aquilo que está acontecendo no canil tem a ver com aquele cruzamento consanguíneo que eu fiz. Então, é extremamente importante evitar, tá? Pelo bem-estar dos filhotes que vão nascer, tá? Vocês estão ouvindo, né, criadores de plantão? Vocês estão Não ouvindo esses cruzamentos fechados? não é pecado fazer, mas tem que ter um cuidado e tem que ser acompanhado por pessoas que entendam disso. Conhecer muito senão, bem, né, o que está fazendo. Saber muito bem. Digam mais. Fizeram perguntas aqui. Não, pode fizeram umas perguntas aqui. Aqui no... Peraí, eu vi umas perguntas passando. É tipo o que acontece com as pelagens Merle, que causa outras alterações, como surdez? Sim, o Merle ele tem um gene letal, que pode também não nascer. Então, nós temos, vamos imaginar um Shetland ou uma Collie. Ok. Ela tem a pelagem Marta, tem o esfumaçado, se fosse dog alemão cinza-rato, ou Merle, né? E Merle com Merle pode nascer, não nascer, ou nascer e morrer, e ele, quando sobrevive, ele tem uma imunodeficiência, podendo chegar a surdez e cegueira. Então, são cruzamentos, por aí vocês veem, cruzamentos que devem ser totalmente evitados. Porque você tem uma maior chance do nascimento de filhotes problemas que vão ter problemas de bem-estar e de saúde, tá? Uhum. E agora eles estão puxando os Merles para outras raças, né? Então, antigamente, agora eles estão puxando o Merle para Bulldog. Eu tenho visto na American Bully Merle também. O problema é que o exótico atrai as pessoas para comprar, mas ele também atrai as doenças, várias. Né? Então, muito cuidado, né? Porque a pelagem, é o que eu falo, a pelagem é um fenótipo, é uma aparência. Ah, eu posso mudar? Só de fora, a capa, né? Só que, às vezes, aquele comportamento vai levar, aquele fenótipo vai levar a uma alteração. Eu vou dar um exemplo em gatos muito engraçado, tá? Era uma vez uma criadora que percebeu o quê? Que quanto mais ela colocava as orelhas do Maine Coon numa inserção maravilhosa, mais piometra tinha no gatil. Aí, quando ela começou a usar gatas com uma orelha meia fora do padrão, diminuiu a incidência, porque piometra também tem linhagem e pode ser genético também, em vaca, em cadela, em gata. Então, é sempre observar, né? Nossa, eu quero um cachorro com a pelagem assim, né? A orelha assim, né? Só que você tem que começar a associar. A partir do momento que eu criei esse tipo, que tipos de doença está vindo com o tipo de animal que eu criei, né? O padrão. Nenhuma, ótimo, maravilhoso. Sim, está. Então, onde eu vou ter que mexer para que isso seja contornado, tá? Sim, isso é importantíssimo. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Um inbreeding de filha com pai. Filha vinda de um outcrossing. Quais os riscos? Enormes. Né?
porque é a filha do pai. Entenderam? Não importa, né? Existe um trabalho feito que a consanguinidade na fêmea ela pesa muito mais do que a consanguinidade no macho. Vou dar um exemplo para vocês. Uma fêmea super consanguínea cruzando com um macho não consanguíneo. Há uma tendência a maior nascimento de problemas. Um macho super consanguíneo com uma fêmea não consanguínea é uma chance menor. Isso é um trabalho científico. Porém, deve-se evitar de qualquer maneira. Uhum. Tem que parar um pouco de pensar só no fenótipo, né? Então, assim, é só realmente o externo, o biotipo, não O tá a recomendável saúde do animal, né? é você A saúde começar da a questão. associar aquele tipo, aquele fenótipo, está maravilhoso. Mas ele pode carregar com ele que tipo de alterações já comprovadas. Então, eu vou evitar esse fenótipo. Uhum. Mas Então, é acho mais ou que menos alguns isso. criadores fazem o contrário, né? Tipo, esse fenótipo é muito lindo, mas tem problema, mas não importa, ele é muito lindo. E vai fechando, vai cruzando, vai ficando, Quanto mais, eu falo, olha, vai extinguir Andressa, a raça. você sabe o que eu vou falar. Quanto mais consanguíneo, pior é o sêmen, a qualidade do sêmen, pior é a taxa de ovulação da cachorra, pior é tudo. Então, Uhum. muitas vezes Aí acontece você o começa, quê? aí você começa a investigar, né, o que está acontecendo. Procura todos os problemas da cachorra, não acha, Não você vai ver, é, bem da é genética, né? consanguinidade. Vai. Esse que é o porém. Deixa eu ver, teve Então, mais uma diga-me pergunta mais aqui. aí. Porque eu sem óculos não enxergo nada. Alopecia X em Spitz. Bom, alopecia X. Vamos lá, que é muito engraçado isso daí. A alopecia X Nossa, engraçado. tem um trabalho de um pesquisador suíço que está quase que identificando, se já não identificou, o gene responsável pela alopecia X. Ponto. Vários criadores, até tem uma grande criadora minha amiga, que fez um comentário engraçado que eu vou falar com vocês. A alopecia X, se você for ver clinicamente, o animal não vai morrer de alopecia. Alguns falam que ele é associado a hiperadrenocorticismo, a baixa de testosterona, que seja. É como se fosse um homem careca. Não são todos carecas que morrem, né? Não tem uma estatística assim. Então, essa é uma grande criadora que conversou comigo. Eu já trabalhei muito com o Lulu da Pomerânia também, do pequeno ao grande, ao dog alemão. Então, é assim. Pode passar? Pode. É descrito o gene? Não. Então, eu estou com uma alteração que sabe-se que pode transmitir para a ninhada. Mas eu não tenho marcador. O que eu vou fazer? Não vou cruzar. É Uhum. simples. Né? Tem criador até que me mostrava o pelo do cachorro. Olha, quando o pelo estiver assim, pode ser que aconteça. Eu falei, isso é muito empírico para mim, meu querido. Eu acredito em você. Mas, né? O fato é um só. Tem alopecia, não vou utilizar nem como reprodutor e nem como reprodutora. Tá? Já Só não tem acaba com o ainda problema da marcador. raiz. Né? Tinha até pesquisadores brasileiros trabalhando em conjunto com esse pesquisador da Suíça, né? Uma veterinária que foi trabalhar com ele, e, se não me engano, ainda não foi descoberto. Olha, é esse gene, porque as pessoas têm que entender que muitas vezes a herança é poligênica. O que é uma Uhum. herança mendeliana? É o azão-azinho. O que é uma herança poligênica? É o A mais o B, mais o C, mais o D, mais o E, mais o F. E aí você não consegue ter um marcador molecular único para aquilo. Porque é uma herança que vários genes estão envolvidos, como a displasia coxofemoral. Né? Então, o que eu faço? Eu faço o tradicional.
não cruzar animais portadores daquele fenótipo, daquela doença, né? É isso. Uhum. Aí você já quer aproveitar o gancho? Que tem uma pergunta de displasia coxofemoral aqui. Então vamos lá. Displasia coxofemoral é poligênica. Tem milhões de pessoas estudando. Eles determinaram no Portuguese Water Dog, que é o cão d'água português, que existe uma correlação de um gene encontrado no cromossomo 3 que causa um osteófito na cabeça, lá no acetábulo do fêmur, e isso está linkado à incidência de displasia, mas não existe ainda, olha, esse teste aqui, olha, esse teste aqui é de displasia, não existe. Mas existe o quê? O controle por radiografia. O que é displasia coxofemoral? Displasia, acetábulo, cabeça do fêmur, né? Luxação, subluxação. E ela pode ser em vários graus. Como que a gente consegue determinar isso? Com uma chapa radiográfica de uma pessoa autorizada para e que tenha conhecimento. Não é qualquer radiografista que vai fazer o laudo para você. Ótimo. Aí eu vou classificar o cão como livre. Lembram que eu falei? Livre. Só que esse vai numa intensidade assim. Livre, chapa A, chapa B, chapa C, chapa D. Ai, não cruza C com D, A com B. Na verdade, eu vou dizer para vocês. A displasia ela varia de raça para raça, a incidência, de linhagem para linhagem. Se é castrado precocemente, pode aumentar a incidência de displasia coxofemoral. E de dentro da mesma raça, linhagem. E o meio ambiente. Ou seja, existe displasia que não seja genética? Várias. Existe uma tendência à displasia que eu posso piorar se ele estiver no sobrepeso, se não tiver exercício. Sim, se o piso for liso. Então, é isso que eu estou falando. Lembra do exemplo do câncer de mama? Ambiente. Porém, vejam bem, cruzar um cão A, chapa A com chapa A, não quer dizer que não vai aparecer displasia. Você tem, dependendo, 0,25 do coeficiente, 25% de chance de ter. Então, o que nós vamos evitar? Nós vamos evitar cruzar os cães mais afetados. Eu vou dar preferência aqui a cães livres. A partir do momento que eu vou tirando da criação cães portadores, né, que eu sei que olha, o pai era C, a mãe era D, tá? Eu consigo em 5 gerações, né, até menos de 5 gerações, diminuir. Em que sentido? Tem um trabalho feito com um pastor alemão, de 0,5 foi para 0,22, né, de 50% de incidência para 22%. Mas ainda tem. Então, é uma ferramenta importante, o chapeamento, que a gente fala do animal, extremamente importante, porque é o que a gente tem em mãos para poder fazer esse melhoramento genético com o intuito de diminuir o índice de displasia coxofemoral. O que eu tenho, então, hoje em mãos? O chapeamento e, tão importante quanto, é o histórico do pedigree do animal. Então, quem é esse cão A? Ele tem na família dele algum B, algum C, algum D? Não. Putz, o cara é excelente. Quem é esse B? Ah, esse B nasceu de um pai C com um D, com uma mãe D e tal. E ele é um cara que deveria sair da reprodução. Isso é melhoramento genético, é um aconselhamento genético, que é uma outra maneira de trabalhar. Tá? Agora, por exemplo, se você é um médico veterinário que trabalha com reprodução, sabe que o animal tem uma alteração genética visível, está ali na sua cara, você vê que é criptorquida, eticamente você não tem que fazer a inseminação. Tá? Isso falando para médicos veterinários e criadores que fazem também, não é para fazer. Tá? Sim. Então Tem criadores, o criptorquidismo, a pessoa tem que entender que não é só porque ele tem um testículo a menos, né, que uma coisa, não é só estética, né, também. Olha, o criptorquidismo... Então, o pessoal acha que é
É só uma alteração que... Ah, mas ele Não, tem do espermatozoide, né? Tipo, ai, o não é assim, né? criptorquidismo na espécie humana, ele é associado a 150 doenças. Então, já foram descritas 150 doenças, inclusive insuficiência cardíaca, que junto, inclusive com autismo, tá? Associado ao criptorquidismo. O que vocês têm que entender é que, às vezes, uma doença, ela não é só aquilo. Ela vai ter mais coisas por Um trás dela, mais conjunto, né? coisas com ela. Tá? Então, é assim, não é para usar um cão criptorquida, sendo que aquele tumor, o testículo retido, ele tem 13 vezes mais chance de ter neoplasia, que é câncer, do que o que está na bolsa. Então, Uhum. olha, muita coisa ligada, sabe? Sim. Para isso Não, e daí. é extremamente importante retirar, né? Não é só essa questão, não, que as pessoas acham, ah, vou colocar de volta no lugar. Não. Não é assim que Se funciona. eu nas... Olha, eu sou grisalha, eu tenho gene gris, né? Graças a Deus. Como que eu altero o meu fenótipo? Se eu quiser pintar de loira, eu já fui loira, sabe? É aquilo. Eu vou. Morena, A genética, a minha genética do cabelo claro vai sair? já Não, não não dá. vai. É enganar, Exatamente. tapar o sol com a peneira, sabe? Tem muita coisa na questão que Exatamente. não é para fazer. Né? Então, usar criptorquida, pôr ele na bolsa de novo, é tapar o sol com a peneira. Você não está pegando o gene, você não está fazendo. Hoje em dia tem a CRISP, né? É uma técnica de edição gênica no embrião, só que você não está fazendo isso. Você está Não, tapeando, né? Aí eu vou tirar, eu vou pôr uma prótese, ninguém vai ver. Né? Ninguém vai ver, não. Ele tem a genética com prótese ou sem prótese que vai transferir. exatamente. Não tem como, não mudou isso, né? Não Não, vai. não, isso não muda. Vamos lá, vamos para outra pergunta aqui. Onde eu Diga. consigo consultar as, onde eu consigo consultar as doenças genéticas já conhecidas e associadas com determinadas raças ou fenótipos? Hoje eu Tem algum lugar que postei. reúne essas Tem, informações? tem sim. Hoje eu postei no meu Facebook, né? O meu Instagram também tá, @cruzcosilvia, um site que chama omia.org. Ele é online, Mendelian Inheritance, ou seja, lá ele tem de todos os animais, todas as doenças genéticas descritas e o modo de transmissão para as mendelianas. As heranças poligênicas aí é um outro assunto. Mas normalmente onde que você vê isso? Então eu crio uma raça X. Vamos falar que eu gosto, Pointer, que eu tenho, Pointer, tá. Quais são as doenças genéticas do Pointer? Isso na internet hoje você acha, né? Doenças genéticas do Pointer, Pointer Genetic Disease, tá, ok. Aí eu vou ter aquelas doenças que a raça pode ter. Se eu vou a um laboratório genético, eu tenho em vários laboratórios o elenco das raças com os testes genéticos já pré-determinados, já desenvolvidos para aquela raça. De pelagem, de vários. Então, são as duas maneiras. Eu consultar um laboratório que tenha teste genético, eu verifico quais tem para aquela raça que eu crio, né? Já existe, onde que é isso? Na Áustria, na Alemanha, Estados Unidos, Brasil, Rio de Janeiro, o que seja, tá? Ah, não Uhum. tem. Então eu vou consultar o quê? Tem listas também que te falam, essa alteração ainda não é descoberto, o gene, o marcador, porém tem uma alta expectativa que seja genética. Aí você já fica de olho. Por exemplo, a displasia não tem marcador, mas é genético. Entendeu? Uhum. Sim. Vamos ver aqui, teve mais perguntas. Como evitar problemas não reproduzindo cães em doenças com manifestação tardia? Exemplo, quando jovem o cão é saudável, mas depois de uma certa idade a doença se manifesta.
Existem marcadores moleculares para certas doenças tardias. Esse tipo de comportamento é a penetrância. A penetrância completa e incompleta, ou seja, tem uma alteração de cardiomiopatia em boxe, que ele pode ter o gene, mas ele pode não ter nada, ter uma leve insuficiência cardíaca ou chegar a uma insuficiência que leve ele à morte. É o mesmo gene se comportando de maneira diferente nos indivíduos. Isso é penetrância, tá? O que fazer? Bom, eu tenho um marcador. Se eu estou criando uma raça que eu sei que tem marcador para determinada doença que pode se manifestar lá na frente, o que eu faço? Um teste genético. Que aí eu já vou saber que aquele animal tem uma tendência a ter aquela doença. Ah, então é isso que dá para fazer. Ok? É isso aí. Ó, tem uma outra pergunta aqui. Boa noite. Se um cão não for displásico geneticamente, mas adquirir displasia por algum outro motivo, esse cão pode passar para os filhotes mesmo não tendo o gene? O meu braço, para os meus filhos, braço quebrado. Peraí que cortou. Oi? Quebraram o meu braço. Oi, tá escutando? Espera lá. Ixi, tá falhando. Calma, Peraí. calma lá. Tá Oi, falhando. Eu voltei? não sei Voltei? Oi, voltou. Voltou. Então tá. Então, ó, tem que pôr o óculos, né? Sabe, a pessoa de idade. Normalmente o gene do Tem muita cabelo. pergunta. Normalmente o gene do cabelo branco vem acompanhado desse aqui. Então vamos lá. O que ele perguntou? Eu vou dar um exemplo ridículo. Se eu quebrar o braço, meu filho vai nascer com o braço quebrado? Não. Tudo que é adquirido não é genético. Agora, se o seu cão passou por quimioterapia, radioterapia, né, entrou num campo de radiação, de bomba atômica, como teve no Japão, os Akitas, foi feita uma pesquisa, e por gerações eles carregaram uma mutação genética. Então, porque a mutação genética, ela pode vir com também ação ao meio ambiente, que é uma outra história, mas um exemplo é a quimioterapia que altera células germinativas, tá? Mas do contrário, se o cão nunca teve, só que é aquela velha história, né? O veterinário ele tem que ficar extremamente esperto, porque é aquela história, né? Ah, ele escorregou, não, o cachorro já não anda, ele é displásico. Então você precisa ter certeza de que aquilo foi um acidente, que ele adquiriu uma displasia por acidente. Isso acontece? Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que cria um São Bernardo num piso de mármore. O que vai acontecer com ele? Ele provavelmente, sabão, ele vai escorregar. Uns cachorros super obesos, o que vai acontecer com ele? Ele pode ter uma displasia, que não é genética, mas o grande, né? A grande ponto de interrogação é: será que não era realmente genético? Será que foi? Se você vê o acidente e tal, né? Mas mesmo assim ele pode ter a tendência a ter. Então é um pouco complicado em certas doenças de você conseguir, isso foi adquirido mesmo. Mas se você tem certeza absoluta, jura, por todo o universo, né? E aquilo tem que fazer isso, né? Já por todo o universo, que aquilo é adquirido, que você viu que é adquirido, aí tudo bem, você pode usar. Né? Exato. Ó, uma outra pergunta aqui. Falando de associações de doença, o filhote com fenda palatina e o lábio leporino pode ter algumas alterações em órgãos internos, alterações cardíacas, hepáticas, alguma associação? Sim, sim, sim. O que você tem que observar é o seguinte: fenda palatina. Em algumas raças, como o bulldog, os braquicefálicos, isso é uma coisa da raça, tá?
Quando eu falo da raça, não é que é normal, porque às vezes tem criadores que estão vendendo cães com problema, a pessoa compra, olha, eu estou comprando o Lulu, mas a moleirinha dele, que é a fontanela, está aberta. A criadora disse que é assim. Não, não é assim. Não é assim, isso é uma alteração, né? Ah, o cachorrinho, eu comprei um bulldog com hemivértebra, mas é da raça, né? Não, não é da raça. É uma doença que acontece na raça. Então, é bem isso. Fenda palatina pode ser genético, pode ser medicamento que você dá durante a gestação, pode ser a deficiência de ácido fólico nutricional. E uma coisa que eu falo sempre aos meus alunos e às pessoas, o que está por fora que você vê. O que está por dentro, só exames complementares vão ver. E existe uma tecnologia hoje em dia, é fazer uma tomografia computadorizada de um filhote. Que é a melhor maneira e mais rápida de você perceber se tem alguma alteração concomitante com aquela alteração que você está vendo externamente. Então, todo filhote, todo filhote, 100% deles que vão nascer, que nascem com alguma alteração física, ele tem que ser observado com 10 vezes mais cuidado que os outros. Porque existem síndromes, a medicina humana, ela estuda muito isso. Uma vez eu fui a um congresso da Escola Latino-Americana de Genética Humana, ELAG, né? E eles estudam, porque existem alterações cromossômicas em humanos. Tem uma alteração que a criança nasce com só esse dentinho da frente, que acontece em gatos e que é o mesmo gene. Existe um cachorro que é o Labrador Retriever da Nova Escócia. Ele tem o mesmo gene que causa fenda palatina que nas crianças. Então, a partir do momento que a genética vai evoluindo, cada vez mais, você vai conseguindo determinar essa alteração exterior, ela é genética e ela também pode vir acompanhada dessa alteração, tá? Isso pode acontecer, sim, e acontece. Sim. Tem uma outra pergunta aqui. Agora, falando um pouco de ética, mas é ética, né, dentro do que a gente já falou. É ético fazer tratamentos alternativos para a descida de testículo em animais criptorquidas? Se ele não for reprodutor, é. Ou Mas seja, não. pensando em usar para reprodução, Não, é aquilo que eu falei, sabe? Meu já cabelo é está com branco, eu vou gene. pintar de loiro. Eu tenho gene para o cabelo branco. Ponto, acabou. Ok? Por que o testículo não desce? Primeiro, porque ele não existe. Primeiro ponto. Segundo, porque ele não teve hormônio suficiente que o fizesse descer. Porque o ligamento que vai puxar esse testículo até o gubernáculo lá é curto. Ou porque o anel que o testículo tem que passar é fechado demais. E porque ele pode ir e voltar para a bolsa? Porque esse anel é muito frouxo, ou seja, muito frouxo, muito largo. Portanto, tudo isso tem ligação com a genética. Ou seja, né, se eu fizer oqueopexia, que é a fixação do testículo no escroto cirurgicamente, eu fenotipicamente mudei o animal, mas geneticamente ele permanece um criptorquida, transmitindo isso daí, tá? Se a gente for pensar, mesmo que não fosse para reprodução, então castra já, né? Não precisaria fazer É nada muito disso. melhor. Se o Já castra de animal uma vez. já castra de uma vez. Mas eu dei o exemplo assim, existe tratamento? Existe. Olha, eu trabalho há 30 anos com reprodução de cães e sou formada há uma cacetada de tempo, 36. Eu já usei tratamento antes de 4 meses, porque é a idade recomendável. Sabe quantos eu tive sucesso? 0. Ok? Nenhum. Tá? Eu.
Silvia. Sim. Pode ser que outra pessoa teve. Uhum. Mas é muito, muito difícil, né? Geralmente eles indicam o tratamento para você fazer a castração, para ficar mais fácil de se conseguir descer o testículo, para ficar mais fácil de castrar, né? Mas geralmente não desce mesmo. Ó, uma pergunta do Flávio aqui. Deficiência de ácido fólico quer dizer que não supra. Deficiência de ácido fólico quer dizer que não supra a necessidade mínima de uma gestante ou a dose precisa ser medicamentosa de uma fêmea que tem genética de fenda palatina? Primeiro, o ácido fólico ele é recomendado na mulher e nas cadelas para evitar o surgimento de alterações como fenda palatina, como por exemplo, as braquicefálicas precisam de um suporte um aporte um pouquinho maior, porque elas têm uma necessidade por miligramagem de ácido fólico a mais que as outras. Então, hoje nós temos ração própria para gestante, que já tem níveis de ácido fólico, mas, mesmo utilizando essa ração, se sua raça é braquicefálica, é bom você suplementar. Quando se suplementa, nesse período, principalmente do começo do cio até 40 dias, alguns dão até amamentação. Por quê? É onde se forma o embrião. Quando que ele vai ter fenda palatina? Com 50 dias de idade? Não, ele já está formado, né? Dentro da barriga da mãe. Estou dizendo, 50 dias de gestação. Então, o ácido fólico é uma praxe, a gente dá. Assim como para gata, nós tem que suplementar com taurina. Tá? Espero que eu respondi, Mas, senão você fala aí. mas aí no caso, por exemplo, nesse caso, se for genético, se não for acho que é isso que ele quis dizer, se não é Não, o que é falta de, genético, não, não genético tem ácido como, vai fólico, nascer, não arruma. Senão, o que eu conheço então de, não vai adiantar. o que eu conheço de French, que é bulldog francês e bulldog que toma ácido fólico, ninguém nascia com fenda palatina. Né? Então, Você, esses, você vai evitar aquilo que é deficiência, mas não vai então, acho que é isso corrigir que ele a quis dizer. genética, tá? Se for Isso não. genético, não adianta. Não. Vai nascer com fenda de qualquer jeito. Pode dar 900 mil Vai gatos por nascer. dia. Vai Que nascer. não vai resolver o problema. Vai e nasce. Vai nascer com também. Não tem opção. Também. Falando sobre ética. Peraí. Falando sobre ética. Diga, E os Toro. canis que vendem, e os canis que vendem animais com 3 meses já castrado. Qual a opinião de vocês? Eu sou Aí contra. uma outra pergunta embaixo. Castração precoce indicam criadores que vendem filhotes já castrados aos 3 meses. Eu sou contra. Acho que Anota aí, pode ter grava, a põe mesma na opinião internet, também. porque eu já estou aposentada. Né? Eu quero abrir um restaurante com meus amigos, com meu filho. Eu sou contra. 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 Por quê? Né? O tema é outro, mas eu vou falar rapidamente. Castração precoce segura seria de 6 a 8 meses. Castração com bom senso em raças pequenas do primeiro ao segundo cio. Raças grandes do segundo ao terceiro cio. Pode dar problema? Pode. Então vejam assim, por que se castra precocemente? Porque existe uma lei, porque eu não quero a minha genética, eu não quero que ninguém crie a raça que eu crio, tá? Então, mas para a saúde do animal, quanto mais tardiamente, no sentido desses horários, essas datas, entre o primeiro e o segundo cio, o segundo e o terceiro cio, é melhor, porque ele já tem um banho hormonal e o desenvolvimento corporal de um cão, existe diferença de raças, tá? Que com 6 meses, às vezes uma pincher já pode até estar grávida. Então, castra com 5, mas não com 30 dias, 60. Né? Prestem atenção. Ele tem que ter desmamado e ele tem que ter tomado pelo menos 2 doses de vacina. Muito Então, bebê, né? Muito. virou uma febre castração precoce. Eu estou
é o meu posicionamento particular e é o posicionamento da maioria dos veterinários do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal e da Escola Europeia de Veterinários Especialistas em Reprodução de Pequenos Animais, que eu também pertenço. Então, esse é o nosso posicionamento. Por quê? Porque tem uma série de problemas que vêm decorrentes disso. Mas esse é um outro tema, é uma outra coisa. Mas Vira uma outra live, faltam 8 minutos para a gente acabar essa. Então anota aí de novo. Eu sou contra a castração precoce. Eu não sou contra a castração. O controle de população tem que existir. É importantíssimo. Se você vai numa região que os cães e as cadelas não vão ter controle, vão cruzar, vivem soltos, aí você tem que castrar com a idade que tiver lá. Um dia não, porque não dá. Porque se pudesse, muita gente queria. Mas se é um cão que vai ficar num apartamento ou um pet, você tem que segurar um pouquinho. Tá? Sim, exatamente. Faltam 7 minutos para terminar essa live. Você quer falar dos seus casos? Tem alguma então, mais? Vamos, rápido. Olha, se eu sumir, meus amores, muito obrigada. Porque de repente o negócio. Não, ainda tem tempo, calma. Né? Faltam 7 minutos, vai. Então, já, agora. Já. Bom, era uma vez uma pessoa que importou 4 Lulus da Pomerânia brancos de um mesmo canil do exterior. Tá, ok. 2 irmãs, o filho de uma delas e uma outra que era tipo a mesma linha de sangue. Ok. Então vamos lá? Piometra, reabsorção embrionária, péssima qualidade de sêmen e mucometra. Trata, vira, hipotireoidismo nos 4. Então, o que vocês têm que observar, mas não tem marcador molecular para hipotireoidismo. Não tem, mas tem o exame que dosa T4, T3, TSH. Ok? Então, por aí você vê. A pessoa gastou um dinheirão, importou cães fenotipicamente que eu gostaria de ter. Eu gosto de cachorro de caça. Mas os Lulus maravilhosos. Mas é assim, importou a mesma linha de sangue com o mesmo problema. Conclusão de todo esse dinheirama que ele gastou, quantos filhotes ele teve? 1. Do macho, nenhum. De uma fêmea, conseguiu 1. O resto, piometra, mucometra. Aí um outro cliente também importou Lulus da Pomerânia, né? Porque, entendam uma coisa, é aquela coisa, pelagem e genética. Essa mesma amiga minha, Mariana Tosi, que hoje é doutora Mariana Tosi, tem clínica em Itatiba, ela sempre me apontou, Silvia, os brancos, eles só dão problemas. Em toda a raça, quando você tem a variedade branca, eles são mais sensíveis. Né? Então, você tem que tomar um maior cuidado, organicamente mais sensíveis. Isso é uma coisa, não é estatístico, é experiência de vida. Tá? Então, veja bem, o histórico familiar. O que a pessoa fez? Gastou um dinheirão e trouxe uma família de hipotireoideus e com tendência piometra sem qualidade de sêmen. Que aconselha... Mas é muito comum isso, né? Os criadores comprarem os cães e não pedirem um exame. Eu pego aqui de cachorro, comprou um cachorro, trouxe de fora, importado, tudo, não pediu nenhum espermograma. Tipo, meu Deus! Não, perde. Eu já é o básico que você tem que pedir, sorologia. Um cachorro que veio como reprodutor, um terrier, com necrose da cabeça do fêmur. Ok? Ai, Deus. Então, aí chega o cachorro aqui pode ser genético, essa fragilidade de vascularização que leva essa necrose. Então, o importante é sempre vocês terem essa observação, sabe? Tem alguma coisa errada aqui. É todo mundo da mesma família, está com o mesmo problema. Tem alguma coisa provavelmente genética.
Isso é É isso aí. Agora importante. faltam 4 minutos para a gente acabar essa live. O pessoal tá falando que você é fera aqui. Parabéns pela live. Passou muito rápido. Tem que ter outra live. O pessoal tá elogiando aqui. Acho que Não, agora, eu a qualquer agradeço. momento, a gente pode cair. Ai, não, eu estou na cadeira, pelo amor de Deus. Eu digo para você o seguinte, a Andressa sempre me acompanhou, excelente profissional, excelente aluna, excelente amiga. E tudo que a gente conversa com vocês não é tão somente aprendido em livros, mas é a nossa vivência. Isso é importante. Para vocês trabalharem com pessoas que têm no dia a dia, a lida do dia a dia, é uma escola. Né? A criação de cães, para quem é criador, é uma escola maravilhosa que você vai começando a balancear essas coisas. Olha, isso deu problema, isso eu não posso repetir. Isso deu certo, isso eu posso repetir. E assim vai. É por isso, a reprodução deve ser feita com ética, buscando o quê? Sempre a genética. Para quê? Que o nosso resultado final seja filhotes vivos, viáveis, que vão alegrar a criação de alguém, que vão acrescentar a criação de alguém, que vão servir de companhia na casa de alguém. Esse é o objetivo. Por isso que nós reunimos isso daí. Mais alguma Exatamente. coisa, doutora Andressa? Não, Hein, agora acho que mulher? é só isso. Vai acabar em 2 minutos. Eu queria novamente super agradecer, Sil, né, por ter aceito esse convite e por ter falado tudo que você. Tudo. Um pingo do que você sabe Eu falei em 1 hora. 60 minutos. Então, é isso. Eu queria agradecer a todos que estão aí, né, que ficaram até o fim. E agradecer de novo por você estar aí, Sil, e né, ter aceitado esse Eu, convite. eu que agradeço o E, convite. imagina. E é isso, gente. Vai acabar. Então, a Tchau para gente já vai você, se despedindo por aqui. Se cuidem aí, ainda, né? por Ainda tá com a favor. pandemia louca. Que acabe logo isso. É bom, né? E se cuida aí também, mulher. Ah, estou me cuidando, Vou né? deixar, vou deixar a live salva, vai ficar no YouTube e no IGTV, tá? Canal da Repropet lá, para quem ainda não se inscreveu, se inscreve Isso. que as lives ficam todas lá salvas. Meu Instagram é @cruzcosilvia, Silvia, ok? E Facebook já isso. está cansando, que é muita política para o meu gosto. Facebook eu quase não entro mais. É isso então, Então tá gente. Boa bom? noite. Boa Beijão para noite. todos. Beijo, Até fiquem com Deus, mais. namastê, axé para vocês todos.